Oi, tudo bem com você? Eu sou o Igor, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vim te dar 5 motivos para ler o livro Gótico Mexicano, da Silva Moreno Garcia. Gótico Mexicano tem tradução de Márcia Heloísa e Nilson Silva e vai acontecer lá nos anos de 1950. E nós vamos acompanhar a história da personagem principal, Noemi Taboada. Noemi é uma jovem que vive sua vida na cidade do México. Ela adora ir para bailes e flertar com algumas pessoas, isso lá em 1950. Mas a vida dela muda drasticamente quando ela recebe uma carta da prima dela, falando que onde ela mora, que é um lugar distante onde Noemi mora, que as coisas estão muito esquisitas lá, tem coisas estranhas acontecendo e que ela precisa da ajuda de Noemi. O pai da Noemi, então, manda Noemi até a casa de Catalina para ver o que está acontecendo e investigar se a prima está delirando ou se coisas estranhas estão realmente acontecendo lá. O quinto motivo, então, é a premissa. A Noemi não conhece nada além do que ela vive ali, e quando ela é enviada para ir para uma cidade do interior, investigar o que está acontecendo com a vida da prima dela, fica tudo muito interessante, porque ela tá acostumada com a vida de glamour, com a vida de ser bajulada, basicamente, porque ela vem de uma família muito rica. Quando ela vai para a cidade do interior, onde ela não conhece ninguém, apenas a prima dela. Prima essa que ela não sabe se está louca ou se está dizendo realmente a verdade. E chega lá e encontra uma casa um pouco estranha, e essa palavra pouco é realmente, assim, quase nada perto do que é aquela casa. É realmente uma premissa muito interessante. Eu não sou uma pessoa que lê muitos suspenses, então estou entrando nesse rumo agora, nesse gênero de literatura agora, e estou gostando bastante. Posso dizer para vocês que esse livro, com certeza, vai ser um dos livros que eu vou lembrar quando pensar em livro de suspense, porque eu literalmente, praticamente li ele em um dia, de tão vidrado que eu ficava com a história. Quarto motivo são os personagens envolventes. É claro que para ter uma boa história de suspense, os personagens precisam ser envolventes, porque senão a soma não bate, e aí você tem uma história que tem uma premissa muito boa, mais personagens nem tanto, ou então personagens muito bons e uma premissa nem tão boa. Eu acho que aqui nesse livro é 50% e 50% para cada lado. Uma boa premissa com ótimos personagens, porque os personagens nos são apresentados primeiramente na primeira visão da Noemi. O livro é narrado na perspectiva da Noemi, então nós vemos primeiramente quem são esses personagens na visão dela e como eles vão se comportar ao redor dela. No começo temos a percepção de que esses personagens estão um pouco desinibidos por ter uma pessoa nova morando na casa deles, mas ao decorrer da história começamos a achar que eles são um pouco amedrontosos. Eu, pelo menos, fiquei com medo desses personagens em grande parte da história. O terceiro motivo é uma escrita fluida. A escrita de Silva Moreno Garcia é muito fluida. No começo, eu confesso que eu não tava me apegando muito com a história, mas é tipo assim, 2 primeiros capítulos, e são capítulos que estão apresentando a personagem, apresentando a situação, a cidade e tudo que nós vamos acompanhar no restante da história. Então sim, são capítulos um pouco lentos. Mas depois que isso passa, depois que a Noemi chega na casa chamada High Place, que é o nome da casa onde eles moram, quando elas chegam em High Place, as coisas realmente tomam um rumo completamente diferente, e isso acontece também com a escrita. A narrativa é muito fluida e a autora consegue manter o suspense em todos os capítulos. Eu não conseguia parar de ler. Eu literalmente passei ontem o dia das 9 da manhã até as 9 da noite lendo esse livro. Eu não conseguia parar. Era sempre uma informação nova que eu achava que iria fazer sentido no final, e algumas fizeram o mesmo sentido, outras era só ilusão da minha cabeça tentando chegar numa conclusão, sabe? O livro é muito bom em te fazer ficar pensando no que pode acontecer, no que está acontecendo e no que vai se resultar toda essa comoção que está acontecendo na história. Isso nos leva ao segundo motivo, que são muitas reviravoltas, o famoso plot twists. Eu não conseguia prever quando essas reviravoltas vinham, e quando chegavam eu ficava sem saber o que fazer com aquela história, porque chegava uma informação nova que mudava completamente o caminho que os personagens estavam querendo seguir, e aí eu ficava, meu Deus, o que vai acontecer agora? E continuava lendo e vinha mais uma nova reviravolta, era reviravolta assim, uma atrás da outra até o fim do livro. Eu literalmente tive que parar um pouco de ler porque a minha cabeça estava doendo de tanta informação, mas eu ao mesmo tempo não queria parar de ler porque eu queria saber mais informações até acabar o livro. E tudo isso nos leva ao primeiro motivo, que é um final surpreendente. Eu confesso que no começo da história eu peguei uma informação ali que eu sabia que ia ser importante pro desfecho da história e seria um dos plot twists para esse grande desfecho. E realmente foi. Então eu tava lendo a história pensando que eu já sabia o que ia acontecer no final. E apesar de ter acontecido de um jeito que eu imaginei, o que isso resultou foi ainda mais grandioso e ainda de um jeito que eu até agora não consigo pensar assim como poderia ter sido melhor e se poderia ter sido diferente.
Porque a história desse livro é realmente muito única. Eu parei pra pensar e eu não lembro de alguma outra história que tenha elementos tão parecidos com essa. E eu acho isso muito inovador da autora. Ela usou algo que é até explicado cientificamente para fazer uma história de suspense que, ao mesmo tempo, aparenta ser uma história de assombração, que parece ser uma história de loucura, que até a gente chegar no final a gente não sabe qual é esse resultado, se é assombração, se é uma loucura, se é alguma coisa do além que está acontecendo ali naquela casa, e a gente fica o livro inteiro tentando descobrir o que está acontecendo. Para chegar no final, eu mal conseguia respirar passando as páginas de tanta ansiedade para saber o que iria acontecer, e quando as coisas iam acontecendo, eu ficava ainda mais em choque, porque eu não conseguia imaginar o que iria acontecer e como estava acontecendo, sabe? Foi uma experiência muito interessante, porque eu li esse livro basicamente em 2 dias, uma grande maioria dele em um dia só, e então foi bastante informação chegando em mim, e eu não conseguia processar tudo isso. Mas quando chegou no final, e eu li, tipo, a última página, eu fiquei, assim, meu Deus. Esse livro mexe muito com suas emoções, porque ao mesmo tempo que você ama e pega carinho por alguns personagens, os outros você odeia e não consegue ler eles falando, não consegue ler quando eles estão presentes perto de Noemi. Quando o livro mexe muito com o nosso sentimento, eu fico, assim, completamente descompensado. O livro acabou comigo e eu amei, dei 5 estrelas. Esse é um vídeo completamente sem roteiro. O máximo que eu fiz aqui foi organizar os 5 motivos e aí sair falando tudo que eu pensava sobre eles. Ou seja, é um vídeo logo após ter terminado de ler o livro e estar surtando e precisar surtar com alguém, e também para poder documentar esse surto. Eu acho que todos os meus pensamentos foram externados, e com esses 5 motivos eu vou fazer com que você tenha vontade de ler Gótico Mexicano se ainda não leu. Se ficou interessado e quer ler o livro, o link para a compra vai ficar aqui embaixo na caixa de descrição, com o link da Amazon, e comprando por esse link você não paga nada além do valor do livro e eu ganho uma pequena comissão em cima dessa compra. Se o meu objetivo foi concluído e você ficou com vontade de ler esse livro, eu te peço para que, por favor, deixe um gostei aqui embaixo, porque isso ajuda muito o canal e ajuda muito a o vídeo chegar em outras pessoas e assim conhecerem mais sobre o livro Gótico Mexicano. Eu vou ficando por aqui, mas lembre-se de me seguir nas minhas redes sociais, @soaresigor, lá no Twitter e no Instagram. E aí, eu tô sempre conversando sobre esses livros. Inclusive, eu comentei que eu tava surtando com esse livro lá no Twitter. E muitos de vocês e muitos amigos meus também vieram falar que esse livro é maravilhoso, é um surto também. E surtaram também. Eu tô sempre interagindo e falando sobre as minhas leituras por lá. Um beijão e tchau, tchau.